Já antecedemos o assunto agora há pouco aqui, quando a gente lembrou da vinda para a nossa região dos italianos, dos nossos antecessores, né? E que para cá vieram na esperança de que tinha terra, e terra tinha, mas já tinha dono. Então, e eles vieram, boa parte pelo menos, bem no fim da escravidão no Brasil. Olha que hora. E aí tentou-se adotar esses italianos todos aí como que a substituir os escravos. E eles não, eles queriam terra deles para trabalhar, para cultivar e tudo mais. Aí eu contei a história que foi então instituída a lei do meeiro, e nesse regime é que boa parte deles começaram a trabalhar nas roças aqui no nosso país, e muito particularmente na nossa região, e fiquei devendo o nome do senador que criou. Na hora não me veio à cabeça, depois eu lembrei, senador Vergueiro, que aliás dá nome a uma das avenidas mais importantes de São Paulo e provavelmente outros lugares do Brasil. O senador Vergueiro foi quem criou a lei para tentar desfigurar a ideia de que esses italianos estavam vindo para substituir os negros que acabavam de ganhar liberdade, né? Esse é um tempo lá muito difícil, por sinal, para aqueles antepassados todos. E eles vieram, sobretudo, para esta região muito grande. Eu disse, meus bisavós vieram para Dobrada, por exemplo, né? E aqui em Matão não foi diferente. Nós temos uma história aqui de pioneirismo, inclusive da própria indústria de Matão, que deve muito a esses italianos inventores criativos que eles sempre foram e tudo, né? E que deram vida a essas indústrias que hoje nós temos aqui, que é a nossa atividade econômica fundamental, né, no nosso município. Pois bem, mas eles estão separados, cada um juntos e separados, porque eles têm família tal, famílias e mais famílias. Mas a ideia é reuni-los agora dentro de um cadastro que vai possibilitar amanhã uma infinidade de situações, de eventos, de confraternizações, enfim, de história. Tudo isso pode ser contado melhor quando todos reunirem suas histórias. Esse é o propósito, eu imagino, da Lídia D'Agostino, que é descendente de família italiana e que está realizando um trabalho nesse sentido e que está aqui no estúdio com a gente. Dona Lídia, muito bom dia. Bom dia. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço essa oportunidade. A Dona Lídia é muito lembrada aqui por ser fonoaudióloga, né? Sim. No nosso município, na nossa cidade. Muito bem. Houve já algum tipo de tentativa assim? A Dona Maria Helena Botura sempre foi uma pessoa também que, né, que eu atuou tenha, bastante, mas... que eu tenha conhecimento, não, desse tipo não. Teve assim, por exemplo, específico de uma família ou de um núcleo social, mas não de ver todos os italianos imigrantes que vieram para cá. Então, desde o que da função mais humilde ou aquele que era artesão, não importa. Se ele veio entre 1880 e 1930, ele vai entrar, a família entra nesse cadastro. Então é um projeto que o que me motivou foi ter consciência de que eu sou a última geração que conviveu com os donos, com eles. Que ouviu as histórias, né, que meus avós vieram. E isso está se perdendo. Então eu vejo que as novas gerações não sabem nada. E é uma parte histórica importante de Matão. E de Dobrada, porque Dobrada, o senhor disse que a sua família Meu foi... Meu bisavô veio para Dobrada. Meus avós também, porque o primeiro veio um tio-avô meu, que era médico, e se instalou em Dobrada, um consultório, ele e um primo dele farmacêutico. Isso por volta de 1908, que eu descobri a data, nessa busca de famílias, chegou às minhas mãos uma certidão de casamento em que eles foram testemunhas. Olha então só. Consta a data, né? Então eu estou assim, vendo coisas muito interessantes. E meus avós, a fazenda era em Dobrada. Eu mesma nasci nessa fazenda e pertencia a Matão. E nessa busca eu vejo que Dobrada foi o coração de Matão. Que todos esses imigrantes, a maioria foi para Dobrada. Exatamente. Porque tinham as fazendas no entorno.
E era muito mais importante do que Matão. Então, isso eu estou descobrindo umas histórias fantásticas. Só Sim, pesquisando para saber, né? só. E estão, assim, quando eu levei o projeto até a Casa da Cultura, o Juliano falou, muito interessante, mas como que nós vamos achar essas famílias? Elas vêm. Eu falei, não, deixa comigo, Deixa porque aqui. eu nasci aqui, eu conheço todo mundo. E mesmo quem você não conhece pode Não, ser chamado a trazer, participar, é tão simples, né? lógico, não, tanto que de boca em boca foi correndo essa informação, Já então me começou? ligam. Ah, já? Já, É. ligam assim, olha, tem a família tal, ela quer participar. Eu falei, não, é todo mundo. Eu fiz uma lista de quase 100 famílias que eu conheço. Fiz por ordem alfabética. E tem famílias que não estão mais em Matão. E, de repente, quando eu vou perguntar, não, o meu bisavô era família tal, que é uma que não tem mais Aqui. aqui. Que É o meu provavelmente caso. ou era só o lado feminino que ficou e não levou o nome adiante. E eu vejo que Matão todo mundo é parente. É parente. É É impressionante. verdade. Foi o meu caso. É. As duas famílias que se juntaram para que nascesse, vamos dizer assim, e delas derivou a minha avó, derivaram meus avós e meus pais, depois a minha geração, dos meus filhos, dos meus netos. Inicialmente foi por dobrado, são as famílias Marcolini, originalmente Marcolini, aqui no Brasil ficou Trocou Marcolino, tudo. e Barone, que também aqui no Brasil bagunçou, ficou Baroni, Barone, Baron, mas é tudo a mesma coisa, como dizia, né? Eles falavam errado lá e registravam errado. E mesmo a pronúncia, né? Como é diferente, ou quer dizer, Confundia para tudo. ele saía Z, Tsi. E eu sei que a minha família, então, como muitas, eles vieram para Dobrada, né? Mas vieram com o sonho de ter a própria terra, mas que vieram trabalhar na roça de empregado. Eles queriam ter o próprio terreninho deles. Nessa época, a região de Marília era pura mata. Marília, Tupã, até a divisa com uma Era sertãozão. sertão. E o governo do estado começou a dar glebas de terra para quem fosse lá e desmatasse, passasse e tornasse essa terra agricultável. E aí a italiana, muitos daqui foram para lá. Foi o caso da minha família. E muitos japoneses daqui também, viu? Tinha muito japonês em Matão, tanto que o doutor Adail, lembra? Daí o Pedro. Descobriu aqui um cemitério de japoneses. E aí conseguiu pesquisar. Desculpe se eu estou avançando um pouco. Imagina, é interessante isso. Aí o doutor Adail fez aquele mausoléu que tem lá no cemitério. Vocês entrando, veem ali à esquerda, um mausoléu com todos os nomes japoneses. Hoje não, raramente você vê um japonês aqui, ou descendente. Mas teve muito. E nessa época, como começou da terra lá, e era o sonho dos japoneses, um monte foi para aquele lado. Muitos árabes daqui foram lá, porque a ferrovia ia construindo estações, estava começando a ferrovia no meio da mata, lá, está no meio de pequenas... E eles foram levando seus comércios para perto das estações de trem, onde se formaram as cidades, segundo eu pesquisei, daquela região lá. Mas você vê que a italianada, eles vinham com uma gana de crescer, eles tinham Trabalho. esse jeito impressionante e inventivo e criativo, né? Muito. Tanto que eu acho que isso que é importante, é mostrar para as futuras gerações que se hoje a colheita é farta, se o fruto é bom, alguém semeou lá atrás. E foram esses italianos. Então eu acho que, pelo que eu tenho conhecimento, nunca foi feito um tipo de projeto assim, onde cadastra todas as famílias, qual é a região de origem deles, que época que eles vieram, com quem eles eram casados, o nome dos filhos, os primeiros matonenses que eles geraram, que atividade de trabalho que eles tinham. Então a gente vê, de repente, um que era marceneiro, hoje é dono de indústria, sabe? Mecânico. E então isso, as histórias que eu estou ouvindo merecem um livro.
Merece um estudo mais profundo. E o que vai ficar documentado e arquivado, até para quem tem interesse em fazer uma tese de mestrado, de doutorado, ele vai ter um material. Não Então, pode não nascer pode- desse cadastro um círculo italiano no nosso município, algo... Eu acho que Dá, né? merecia. Eu acho Agora, que sim. você sabe que quem mantém as raízes assim mais é o pessoal de Dobrada. Dobrada. Eu tenho, não sei se o senhor conhece o Gilberto Bertonha e o Paulo Cedran. O Paulo, eu não tenho amizade, mas sei O exatamente. que eles sabem, o senhor não imagina a quantidade de documentos que eles têm por um interesse pessoal deles. Quer dizer, dá para pensar que esse É grupo cadastrado dele, eu vejo isso, dá para nascer muita coisa Muita boa coisa. aí, hein? E outra coisa que também é o objetivo, por exemplo, a devolutiva que eu estou tendo das famílias, né? Então, tem família que falou, Lídia, por causa dessa homenagem, como nós fomos atrás de documentos, tiveram que ir meu primo não sei aonde, primos que estavam dispersos, que não tinham mais aquele vínculo familiar. E, de repente, reacendeu essa vontade e eles refizeram o vínculo e tem um WhatsApp de família e estão amando. Outros, nossa, a gente caiu a ficha que não sabemos a história da família e começaram a procurar. Então, o objetivo é esse. Eu também não conhecia. E se a gente não conhece a história, Não tem vínculo. você não tem presente. Você não consegue entender o presente sem conhecer o passado. Exato. E isso começou a vir na minha cabeça. Primeiro, eu sou muito curiosa e tive uma avó que foi uma grande contadora de histórias, a mãe do meu pai. E meu pai também gostava muito, ele sabia muita história. E eu ficava perguntando, e aí, como é que é? Como é que foi? De onde veio? Por que veio? Como é que era, né? Então eu sempre tive isso na cabeça. Morei em São Paulo 50 anos, Puxa. então não fiquei afastada de Matão, porque eu vinha sempre, mantinha os meus vínculos de amizade, mas quando eu retornei, as coisas já estavam mudando. E quando a minha geração começou a partir, então eu ia no enterro de um, no enterro de outro. Aí que você... Aí quando despertou. eu fui de um amigo meu de infância, que eu via aquele velório cheio, assim, todo o pessoal antigo que eu conhecia de infância, ele me ensinou a andar de patinete. Eu comecei a lembrar, passou um filme assim na minha cabeça, falei, meu Deus, isso tudo está morrendo. Quando o último de nós se for, acabou. Acabou. Então, a gente tem que resgatar isso. Então, foi a partir daí, e quando eu vi que comemora-se 150 anos da imigração italiana em fevereiro, eu falei, poxa, uma oportunidade. Olha que bela oportunidade, né? Vamos pegar esse gancho aí e partir. No começo, muitas pessoas acho que não acreditavam muito que isso iria para frente. Mas vai, tem história. Mas Nós temos uma base foi. muito Tanto boa pra que isso nós aí. já temos um cadastro significativo. E vai aumentar agora, depois dessa entrevista, viu? Tanto que as Lídia? pessoas estão procurando, né? Você sabe que minha avó, enquanto viva, eu sempre imitava o jeito dela falar, porque minha avó e minha nona, que seria minha bisavó, conversavam só em italiano. A gente era criança, não entendia nada, né? E aí eu imitava a minha avó, brincando, né? E foi assim que nasceu um personagem de rádio que foi o Tonhão, que assim foi denominado pelo Inhomiro, que era faleceu ano passado, né? E criamos um personagem lá. Então, esse personagem é que vai fazer uma pergunta para você agora. Ô, dona Lídia, falou a verdade da senhora aí. E vocês estão falando de italiano, tem uns italianos aí que precisaram, conseguiram ficar rico, outros não conseguiram. Vocês estão falando aí desses negócios de fazer cadastro. Mas e os italianos que não enricaram, como é que vão ficar? Só para os italianos ricos,
Não, não é. Eu acho que é o que eu falei. Nós temos assim livros de determinada família, famílias que ficaram ricas, deram uma infinidade de oportunidade de trabalho para os outros, mas eu quero assim, o que chegou aqui, que pegou aquele navio, teve coragem, comeu o pão que o diabo amassou, chegou aqui com uma mão na frente e outra atrás, não importa se ele ficou rico ou não ficou rico. É pela coragem mundo, dele, né? é para todo mundo, é por ser um italiano que foi corajoso. E tem uma coisa, um enricou, o outro não. Mas quem sobreviveu? O forte. O E forte. nós descendemos do forte. A música América, América, que eu falei aqui para vocês, essa cancioneta que marca esse momento da vinda dessas famílias, né? Fala sobre isso, inclusive. América, América, América. Eu não vou tocar aqui porque senão derrubam o YouTube derruba a transmissão do programa. É um absurdo, né? Mas enfim. Mas todos conhecem a música, né? Bem conhecida. Então eles se perguntavam, né, na música, o que será essa América, né? Um belo ramalhete de flores, não encontramos nem palha nem feno. Eles Ou achavam seja, que ia brotar do chão o e dinheiro. a história era outra. É. O que eles ouviram lá era uma coisa, a realidade aqui foi aquela que a gente falou, né? Aí eles escrevem assim: temos dormido no nu terreno. Quer dizer, para significar a dureza que eles encontraram, como os animais vamos descansar. Claro. O que será esta América? E depois eles escrevem: é rodeada por montes e planícies e com a indústria dos nossos italianos. E aqui, Matão, nem preciso dizer, todas né? as cidades. Dessa indústria de Matão. Inclusive, tem um livro que é sobre a imigração italiana em São Paulo, e lá fala que, para eles, a única coisa que mudou da vida que eles tinham lá é que aqui eles tinham alimentação. Mas eles tinham que comprar no armazém do dono e ficavam devendo, não sobrava nada. Era assim o negócio. Você sabe que o meu bisavô matou um sujeito no armazém em Araraquara. Quando eles foram lá para aquela outra região, foi a minha bisavó. Meu bisavô ficou preso aqui 14 anos e, pelo que eu levantei de informações, ele morreu, inclusive. Na prisão. Na prisão. Não porque fosse uma má pessoa, mas era um calabrês quietão daqueles que não mexe, não. E ele foi num armazém de dobrada, foi de mula, num armazém em Araraquara comprar as coisas. E estando lá, recebeu uma provocação. Não aguentou. Não deu, não. E assim ele ficou preso. E eu só descobri isso porque me interessou o assunto. Às vezes, se você pesquisar a tua família, vai ter lá acontecimentos que você nunca imaginou. Exato. Agora, eu sei só dizer uma coisa. Sobre o que o senhor falou, só o que enricou, tanto que a ordem da exposição é alfabética. E é padronizado só referente quando ele chegou. Não o que a família se tornou. Tá. Isso é porque eu acho que não é falando, não, tal família. Não. Tanto que famílias mais humildes aqui de Matão estão muito felizes. Que eles estão se sentindo prestigiados. Sim, isso é importante. E até eu foge um pouco do assunto imigração, mas eu vou contar uma história para o senhor sobre isso. Eu trabalhava em um hospital, eu era concursada pela Secretaria da Saúde de São Paulo. Então, era um hospital de pediatria de referência, era o top da secretaria. E lá tinha um senhorzinho que era encarregado de recolher o lixo mais fétido do hospital. E ele era pequenininho, rosadinho, tinha 2 dentinhos assim, uns fiozinhos de cabelo branco. Lembrava um ratinho, vamos dizer, coitado. E ele, por esse trabalho, ele exalava aquele cheiro do que ele recolhia no fim do dia. Então, quando nós íamos pegar o elevador e ele estava dentro, a gente olhava, vai subir ou vai descer? Ele vai subir. Não, eu vou descer. Ninguém entrava junto com ele, inclusive eu. Um belo dia, o segurança do hospital foi na minha sala e falou: doutora Lídia,
vai ver o que aconteceu com o seu carro. Eu tinha um Fusca na época e tinha deixado estacionado em frente ao hospital. Falei, pronto, roubaram, bateram, né? Quando eu cheguei, todos os pombos do Bexiga com diarreia resolveram fazer meu Em carro cima do banheirinho. E foi assim, no vidro da frente, É. não tinha 1 milímetro Se não tivesse. Aí eu fiquei olhando, não podia usar aquilo, porque E aí, senão, o limpador ia piorar tudo. como que eu ia levar aquele carro E até um agora? posto, que é uns 200 metros do hospital, uma descida. Eu fiquei assim, eu toda de branquinho, né? Meu aventalzinho todo, cheirosinha, De médica. penteadinha, né? Todo. Fiquei olhando aquilo. De repente eu ouvi uma vozinha atrás de mim. Doutora, não se preocupe, isso não é serviço para a senhora, é para mim, eu limpo. Quando eu olho, quem era? Esse senhorzinho. E olhando para mim, assim que eu vi que ele me admirava, porque me olhando com uma carinha. Olha, eu queria que um buraco se abrisse para eu me entrar esconder. Eu falei, Deus me castigou feio. Mandou uma lição aqui agora, hein? Agora, né? A partir daí, eu vi. O cirurgião não opera nesse hospital, eu não faço o meu trabalho se não tiver o trabalho dele. Dele. Sabe? A partir desse dia eu entrava no elevador, segurava o nariz e ia junto. Então eu acho que é isso. Se um enricou, teve quem trabalhou para ele chegar lá. Então todos têm Todos mérito. são importantes, né? Então eu acho que foi São a as maior lições lição da minha né, vida. Lili? É verdade. Morro de vergonha de contar, mas eu acho É que... verdade, é. Né? Às vezes eu falo aqui assim que se o diretor da emissora, ou a gente mesmo aqui que faz os programas, por alguma razão, não pudermos vir trabalhar por alguns dias, o programa vai ser feito por um outro colega, o diretor de alguma forma vai ter um gerente, alguém que cuide, não sei o que, mas se a faxineira não vier Exato. por alguns dias seguidos, Se o eletricista não consertar... caos, É. né? Tem profissões aí que são tidas como importantes e tal, mas, gente, lembra quando teve greve dos lixeiros aqui em Matão? Que sufoco. Lembra as greves de lixeiros que nós tivemos aqui? Exato. 5, 6 dias sem lixo passando, o caminhão do lixo passando, sem a turma do lixo. Nada Que funciona. caos que virou. É, Então é isso, eu acho que é uma homenagem aos imigrantes, a coragem que eles tiveram, a fé que eles tinham, que transmitiram as coisas que transmitiram a todos os descendentes, né? muito bom. Dito isto, então, como fazer que agora muita gente, certamente, cujos antepassados vieram da Itália, querem fazer esse cadastro. Participar, Lembrar né? primeiro que é gratuito, não é? Exato, não tem, é só ter uma canetinha Bic para Preencher. preencher um formulário. Como fazer isso agora, então? Olha, tem um formulário à disposição na Biblioteca Municipal e quem é encarregada disso é a Estela. Estela, É só ir até lá e falar, eu queria o formulário do imigrante. durante todo o dia, expediente lá. É o expediente normal. A Estela só não está lá, acho que sexta-feira, que ela deve ter outra atividade. E preencher e entregar. Lá tem os dados, assim, o nome do imigrante, a época aproximada que ele chegou, o nome da esposa dele, se ele veio com filhos, o nome dos filhos italianos, o nome dos filhos que nasceram aqui, a primeira geração, porque senão haja papel, né? Se pegar todo mundo. E que região que ele veio, qual atividade de trabalho que ele exerceu aqui em Matão e onde ele fixou residência, se foi na área urbana ou área rural. O nome do informante, o vínculo de parentesco dele e um telefone de contato. Se a família tiver fotos do imigrante com esses filhos ou algum documento, passaporte, salvo-conduto que tinham que usar durante a guerra, né? Carteira modelo 19, qualquer documento de relevância ligado ao imigrante, tire cópia, não é obrigatório. E ponha o nome atrás e vai anexo a esse formulário que vai ser depois arquivado. Aí depois nós vamos organizar como
arquivar todas essas informações, né? Bom, durante todo o dia, no horário de expediente normal da Casa da Cultura, Não, da da biblioteca biblioteca, municipal. com a... Biblioteca Não, Municipal. com que pessoa lá? Com a Estela. Estela, na Biblioteca Municipal. Durante o expediente normal aí. Tá bom? Isso. Inclusive, posso falar mais um pouquinho? Claro. Nessa minha busca, esse senhor Gilberto Bertonha me mandou um jornal de 1925, todo editado em italiano. Chama Al Popolo, que é o povo. E eu traduzi, né? Olha, eu fiquei encantada de ver como... Que outra coisa que eu quero saber é como era a vida desses italianos. Então, numa próxima etapa, quem tem essas histórias, eu vou atrás para documentar. E no jornal a gente vê como era. Então, eles estavam conclamando o povo de Dobrada a uma festa onde iria ser lançada a pedra fundamental da sede da colônia, a sede social, Príncipe Umberto. E coincidia a data com os 25 anos de reinado do rei Humberto III. Então, eles iam comemorar também. Então, olha, eles comemoravam ainda o rei. Apesar de... Falam do rei, né, não, eles falam bem do rei, né, do rei Humberto. E aí fala como que vai ser a festa. Aí que tem a banda, que aí que eu fiquei sabendo que tem a Corporação Musical Giacomo Puccini, que acho que foi o maestro Sanas quem fez, depois foi o maestro Cappi, depois o Gorni, depois que veio o Flamínio. Que eles iam tocando hinos patrióticos pelas ruas. Aí eu fiquei imaginando aquela italianada em festa, né? Não imaginou? Depois as senhoritas de Dobrada iriam em cortejo até o jardim e a festa ia terminar com muita música e fogos de bengala. Olha. 1925. Olha só. Eu tenho esse jornal e a tradução. Então eu fiquei imaginando como, apesar de tudo, eles tinham uma vida social e eram muito unidos, né? E gostavam de festa. É o que eu falei, festa de italiano. Se não tem música e não tem comida, não é Muita festa. comida, né? Tanto que estamos também organizando um jantar. No dia a dia o italiano era meio mão de vaca, mas pra festa... Nossa, que não ia não é. Odécio, a Lídia mandou pra gente algumas fotos. Eu gostaria de mostrar as fotos dos avós e que você falasse o nome deles, Lídia. Há muita gente acompanhando e eu conversei com a minha sogra, que é de família Zambon, vindo da Itália também, que conhece você e a sua família também. Né? E a gente falando um pouquinho, aliás, o meu filho está à procura de parentes e conseguiu até a data de 1888, quando veio a família Zambon aqui para o Brasil. Essa foto que você tem com seus avós e o nome da italiano que eu acho interessante, Vincenzo. Como que é o nome correto falado, Lídia? Sim. Então, estão meus avós, Vincenzo D'Agostino, e a minha avó, que é Henriqueta, ela era da família Belushi. Depois, em pé, começando da esquerda para a direita, aqui são os dois quando chegaram da Itália. Essa foto é do meu... essa daqui. Em pé, atrás do meu avô, é meu tio Antônio, os gêmeos, Francisco e José, e o sentado é o meu pai, Vitório, que vocês Essa foto conhecem. Aqui no Brasil, Lídia? Essa foto é no Brasil. Já no Brasil. Eu tenho uma dessas Já também. no Brasil. Aquela anterior que o senhor mostrou, que é do meu avô, só ele sozinho, meu avô combateu na Primeira Guerra, ele ainda estava na Itália. Ele era do... Aí na foto tem ai miei fratelli, um ricordo, que acho que ele falou, de repente eu não volto, né? De Vincenzo, está lá a 4º Batalhão da Cavalaria, ele lutou na Cavalaria. Era a unidade dele. Gênova. Regimento de Gênova. Uma parte dos barões é de Gênova. Padova, desculpa. Tanto que aí, quando terminou a guerra, ele se casou com a minha avó e aí que eles vieram pro Brasil. Gente, histórias e mais histórias vão surgir. Muita coisa boa a partir desse cadastro. Eu acho muito interessante que você, pela sua família, passe lá na biblioteca, portanto,
preencha esse formulário, que não vai demandar muito tempo, não. E depois vamos acompanhando, viu, Lídia? Tudo isso aí. Você conte sim. com a gente aqui, porque estaremos Obrigada. à disposição para divulgação. É muito importante essa parceria com vocês para a divulgação. E pode acreditar, porque atinge um número maior de famílias e nós não queremos esquecer nenhuma. De ninguém. Obrigado por hoje, viu, Lídia? Eu que agradeço. Isso, viu? e a gente se vê logo aí com outras coisas mais, né, decorrentes aí desse cadastramento, tá bom? Isso, obrigado. Um grande abraço e bom dia. Bom dia.